Quantos papéis são possíveis encenar em uma só vida? Em quantos palcos podemos protagonizar uma história? Rosiane Cândido não se preocupou em responder a essas questões durante sua trajetória. Estava ocupada vivendo intensamente cada segundo. Desde criança, decidiu reescrever contextos, mudar narrativas e emanar luz por onde passava. Essa história é contada com riqueza de detalhes em sua autobiografia, Do Barro à Luz. Com esse livro, a protagonista acende um clarão na vida daqueles que pensam em desistir dos sonhos. O Entre Assuntos de hoje está começando com uma história inspiradora. Para falar mais sobre essa história fantástica do livro Do Barro à Luz, eu recebo aqui a escritora e empresária Rosiane Duarte. Seja muito bem-vinda ao Entre Assuntos, Rosiane. Uma alegria recebê-la. Nossa, a alegria é toda minha. Muito obrigada por essa oportunidade. Olha, contar histórias é uma coisa assim mágica dentro do jornalismo, né? A nossa base é contar histórias. E quando a gente conversa com alguém que conta a própria história, chega a ser emocionante. A sua história é uma história tocante, inspiradora. E eu queria começar justamente falando sobre a emoção de retratar a própria vida, né? É uma autobiografia e eu queria que você falasse um pouco dessa decisão de contar a própria história. Então, Do Barro à Luz nasceu de uma conversa com o filho. Meu filho mais novo um dia chegou para mim e falou assim: mãe, por que você não abre a boca e fala da sua história? E eu comecei a pensar sobre isso. E aí, na terapia, eu percebi que eu escondi essa história por vergonha. Porque quando você tem uma vida bem difícil e você fala dessa vida, você tem medo de rejeição. Porque aí eu lembrei, quando eu revisitei meu passado, eu percebi o quanto eu fui deixada de lado, quanto eu sofri o preconceito de classe, né, na própria comunidade. E aí eu tinha um bloqueio de falar sobre isso. Com o incentivo do meu filho, eu comecei a pensar realmente em contar a história. E aí, um ano depois, eu me encontro com a Carla Souza, jornalista, que escreveu o livro do Valdones. Nós nos conectamos e, depois disso, 9 meses depois, o nosso livro, eu digo que é o nosso livro, nós parimos, nós gestamos, ele saiu e eu lancei na Bessie em 7 de dezembro de 2023. Você falou de você ou a senhora? Você. Tá bom, linda, tá, jovem, maravilhosa. Posso... Pode ficar à vontade, pode se sentir em casa, pode ficar bem à vontade. Eu vou fazer 60 anos, mas eu me sinto muito jovem. Que maravilha. Então, vamos lá. Você fala sobre dores, fala sobre superação, fala sobre felicidade, sobre alegria, sobre uma história de vida. O nascimento dessa história, contar essa história, revisita um passado de um processo de dores, né? Talvez esse gatilho aí seja a parte mais difícil, né? Qual o momento que traz assim aquela sobrecarga maior, aquela lágrima, aquela coisa que está ali mais contida lá dentro? Primeiro foi quando, na Escola Estadual do Amazonas, que fica no bairro da Bela Vista, né? Couto Fernandes Bela Vista. Porque a favela que eu nasci, ela se chamava Quilômetro 8, que hoje tem o nome do bairro do Couto Fernandes. Então, a primeira grande emoção foi revisitar minha escola, que foi o lugar mais lindo da minha vida. E eu descobri por quê. Porque lá eu podia ser criança. Lá o lúdico foi me apresentado. A escrita, a leitura, principalmente a leitura, foi me apresentada.
Então, o dia que a professora me perguntou qual era a profissão do meu pai, aquilo me tocou muito, porque eu tive vergonha. Lembra a vergonha que acompanha a gente? E quando eu consegui falar, a professora disse: que profissão linda! Se a comida chega nas nossas mesas, é porque existe o seu pai. E olha o quanto a profissão dele é importante. A partir daquele dia, eu nunca mais tive vergonha, muito pelo contrário. Eu passei até a frequentar algumas feiras com o meu pai e ter orgulho. Eu comecei a perceber o quanto meu pai, iletrado, era comunicativo, como ele acessava as pessoas. Hoje, o que a gente batalha para acessar, falar o coração das pessoas, ele acessava. Entende? Ele era carismático por natureza. E ele vendia tudo e ele conseguiu sustentar 6 filhos, sendo feirante, e depois foi melhorando, né? Porque meu pai tinha uma mente muito abundante. A outra foi o despejo. Eu devia ter uns 9 anos de idade, e eu sempre digo, se essa comunidade ela existe por conta da luta de um grupo de pessoas, que eram meu pai, minha mãe, meus tios, e uma senhora chamada Dona Nininha, que está com 80 anos, Dona Nininha, firme e forte, né? E uma mulher guerreira, que liderou o movimento para que a Refesa não despejasse todos os moradores daquela região. E eu com 9 anos, eu acompanhei tudo. Foi ali que eu tive o primeiro sentimento de revolta. Eu me tornei uma adolescente revoltada. E o que eu fiz dessa revolta? Eu poderia ter utilizado a revolta para tantas coisas. Muitas vezes, se nós canalizarmos a nossa energia de raiva, de revolta, de descontentamento para lutar por algo melhor, a gente consegue. Foi assim que eu fiz. Então, eu vou estudar, eu vou crescer e eu vou ser alguém. E eu vou me tornar assistente social, porque era o meu sonho. Porque eu achava que no serviço social eu mudaria a realidade de muitas comunidades. Depois eu descobri que eu não sou a salvadora da pátria, mas se eu conseguir melhorar a vida da minha família e das pessoas que estão ao meu entorno, já é muita coisa. E foi o que aconteceu. O título ele é bem sugestivo, né? Do barro à luz. Então, ele é um caminho. Uhum. O caminho que foi percorrido é a sua história contada através dessa narrativa. Por que do barro? As ruas do Couto Fernandes, elas não eram asfaltadas ou calçamentadas. Elas eram de barro. E todas as vezes que chovia, eu tinha pavor, porque me sujava e eu me sentia muito mal com aquilo. Eu lembro de uma situação no Carnaval. O Carnaval, as lembranças são terríveis, porque era época de chuva, a lama, o barro se misturava com lama, as pessoas jogavam... não tem um mela-mela? Sim. Então, as pessoas ficavam todas pretas de lama, de sujeira, porque jogavam na brincadeira. Sim. E aquilo me marcou muito. Então, aquela situação me incomodava. Eu detestava a sujeira. Eu falo no livro que na minha casa meu pai e minha mãe, uma certa obsessão por limpeza. Eu acho que a limpeza era para nos diferenciar daquele lugar. A minha casa era de taipa, era baixinha. Se entrasse hoje eu, na minha altura, eu teria que me baixar, porque ela era baixa, né, para você entrar, Sim. adentrar. Mas era uma casa de calçamento de cimento batido, branca, pintada de tinta branca, mas ela era toda limpa e arrumada. Ela tinha muita planta. A minha mãe ornava a casa com plantas. E aí eu lembro de uma casa com cheiro
de uma casa limpa, de uma casa bonita e de uma casa alegre. Meus pais eram muito alegres. Eu acredito que um ingrediente muito importante nessa trajetória foi eles imprimirem em nós, eu e nos meus irmãos, a fé. Primeira grande sacada do meu pai, ele não utilizou a nossa mão de obra, nós crianças, como mão de obra, porque naquela época era comum os pais precisarem que os filhos trabalhassem, ajudassem nas atividades para que todo mundo se alimentasse. E meu pai colocou a gente na escola. Então, assim, eu sou tão grata àquele homem. Eu digo aquele, porque ele já se foi. Mas eu sou muito grata. A minha mãe era uma mulher que trabalhava o dia todo e à noite ela ia para a escola. Tu entende o que é isso? Agora é comum. Mas você imagina isso em 1970, onde as mulheres eram desclassificadas, eram taxadas de mulheres que não cuidavam de suas famílias por ir para o trabalho e para a escola. E eu ficava com os meus irmãos. Então, assim, grande parte da minha infância e adolescência foi cuidando de filhos que não eram meus. Então, eu perdi infância, mas eu ganhei. Como eu ganhei? Eu ganhei porque eu construí a mulher que eu sou hoje. A minha mãe ajudou a construir uma mulher, uma menina de favela que passou em 4º lugar em geografia na UES, em 1984. Eu passei na UES. É como pisar na lua. A sua fala remete a algo muito forte, de construção de uma família em cima de valores muito fortes, né? de responsabilidades muito bem distribuídas, né? Quando você se refere ao pai que trabalha, a mãe que tem o cuidado com o lar, né? A família muito bem estruturada, há uma relação de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado entre os membros da família. Eu acho que isso imprimiu algo muito forte em vocês. Eu acho que isso é uma base muito sólida para construir uma vida muito, muito bem estruturada em cima de valores. É verdade. Eu costumo dizer, eu gosto de falar sobre isso, de ratificar isso. Pais, não terceirize a educação de seus filhos. A escola não é a instituição educadora principal do seu filho. É você. Então, é a família que tem que educar. É a família que tem que cuidar. A escola, ela é parceira da família. A escola não é o educador principal. A gente não pode jogar essa responsabilidade na escola. E eu tive sorte, essa palavra é linda de dizer, de ter uma escola como eu tive, estruturada, organizada, e é até hoje. Uma escola que produziu médicos. Lá nós temos alunos médicos formados em várias faculdades, cidadãos que hoje têm uma relevância na sociedade com o seu trabalho, porque passou por essa escola. E ela existe ainda hoje. E ela se porta, porque lá tem profissionais comprometidos, mas eles não são os responsáveis pela educação. Então, o que eu aconselho, o que eu digo, é que os pais se envolvam na educação dos filhos, que eles frequentem as escolas, que eles deem opinião, que eles ajudem, que eles contribuam, entende? Porque se isso acontecer, essa unidade entre família e escola, a gente vai ter um futuro melhor para os nossos alunos, para quem está estudando, né? E eu falo para quem passa pelo meu caminho, que essa parceria faz grande diferença na estrutura e na mudança desse ser
que está ali para aprender. Total diferença. Sabemos que dificuldades são pedras no caminho e algumas são difíceis. A grande maioria da população vive situações dificílimas, desafiadoras demais. Uma das passagens da sua história, até adolescente, se não me engano, nem banheiro tinha dentro da sua casa. Não tinha. Né? Isso mostra assim, uma realidade social bem difícil, mas ao mesmo tempo em que você faz um contraponto importante de que a sua memória traz uma casa limpa, arrumada, com um cheiro bom, com plantas, né? Então, assim, é algo que traz uma reflexão de que a gente pode, de alguma forma, minimizar os danos. Tem um ditado que fala, eu sou pobre, mas não sou sujo. Eu acho que meu pai encarnou isso, porque quando ele saía para trabalhar, ele deixava eu e meus irmãos, e quando ele voltava, o quintal tinha que estar limpo. Tudo tinha que estar em ordem. Então, eu falo isso hoje com leveza, porque eu trabalhei isso. Mas, para a criança, isso é muito pesado. Porque se as coisas não funcionassem, eu, como a mais velha, eu era punida. E severamente. Né? Então, assim, eu tive que trabalhar isso, essa relação com meu pai, para que hoje eu fale com amor, com carinho e gratidão. Porque ele deu o melhor que ele tinha com os recursos que ele tinha. Por isso a minha gratidão. Entende? Você não dá o que você não tem. Então, eu acho que se você buscar, dentro da sua realidade, dar o seu melhor, no seu contexto familiar, entregar o melhor, eu acho que você vai ter pessoas grandes, centradas, do bem, e que possam contribuir economicamente, contribuir emocionalmente para a melhoria, para o crescimento do seu entorno. Avançando aí na sua caminhada até chegar à luz, né? Você saiu aí, então, em que momento você conseguiu sair da favela e evoluindo no seu caminho? Qual foi a continuidade aí dessa história? Eu vou fazer... 1984 eu passo na UES. 1985 eu caso com o meu marido, que até hoje é o meu marido, o pai dos meus filhos. Estamos juntos há 40 anos. Depois eu vou para São Paulo, lá eu faço serviço social, me formo... Realizou o sonho. É isso, realizei o sonho. Trabalhei como assistente social, mas eu percebi que era um sonho, que a prática era distante do meu sonho. Não que a prática do serviço social não seja eficaz, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu idealizei era distante porque eu sou uma pessoa muito realizadora. E o serviço social que eu pratiquei era ligado ao Estado. E tudo é muito burocrático. Para as coisas acontecerem, demora. E para uma pessoa realizadora, pragmática, ela é rápida. Então, quando vim para Fortaleza, eu me encontrei, isso em 96, eu me encontrei com a publicidade, porque eu era graduada e comecei a fazer pós-graduação em publicidade para poder atuar como publicitária. E foi aí que eu me achei. Eu sou uma publicitária. E eu desenvolvi como publicitária, foi assim o melhor tempo da minha vida em resultado. Eu trabalhei no Sistema Verdes Mares, como atendimento da FM 93, depois eu fui para a TV Diário, 1 ano e meio como apresentadora, depois retornei para 93, saí, fui gerenciar a rádio, fiquei um tempo na Jangadeiro. Então, foi um período de crescimento maravilhoso, até o meu marido me convidar para montar uma loja com ele de iluminação. E nós começamos na Cidade dos Funcionários, numa propriedade nossa, que isso ajudou muito, porque aí eu fui aprender no Sebrae como gerir uma empresa. Sempre se desafiando. Sempre me desafiando. Fui aprender uma empresa do varejo, que tem uma especificidade ainda maior. E foi assim que tudo começou. E hoje nós temos 2 lojas. Uma a da Cidade dos Funcionários e agora na Aldeota,
na Barão de Estúrdant, 580. E é uma alegria muito grande, porque as minhas filhas trabalham comigo, então nós temos um número de funcionários bom, profissionais comprometidos, eu invisto muito em treinamento, eu tenho um laboratório de iluminação. Como foi que eu comecei? Como foi que eu fiz uma carteira? Eu acho muito interessante falar sobre isso. Quando eu comecei, eu não conhecia os escritórios de arquitetura, porque eu não era do meio. Então, como eu gosto do ensino, eu fui para as faculdades oferecer aulas de prática dentro do meu laboratório. Era tudo que os professores queriam, porque eles não têm laboratório de iluminação. E esses alunos do último ano de arquitetura passaram a nos conhecer, serem acolhidos e ensinados periodicamente, porque o LED ele revolucionou a luz. Tudo mudou com o LED. Então, esse conhecimento era novo. As faculdades tinham, mas muito na teoria, e eu tinha na prática. E eu me aliei às academias, né, às universidades. Hoje, os meus clientes arquitetos, os meus parceiros arquitetos, são aqueles que eu trouxe da faculdade há 12, 13 anos atrás. Nossa, que e fantástico. Com eles eu ganhei prêmios na Casa Cor. Então, a minha carteira ela foi formada assim. Até hoje, agora em junho, eu vou trazer um especialista de iluminação integrativa, onde nós vamos, na nossa loja, ter 3 dias, de 2 em 2 horas, treinamentos para falar o que é a iluminação integrativa, quais os produtos que compõem essa iluminação e por que ela é tão eficaz e o arquiteto deve empregar nas suas obras. Então, esse A Luz, ele tem um duplo sentido. Tem. A luz de um caminho iluminado, que é a sua trajetória, e a luz de iluminação, literalmente. Então, a Carla, ela que deu nome a esse livro, a Carla Souza, a jornalista, né, que me acompanhou nesse período. E contando a história para ela, ela disse, barro. A senhora fala muito no barro, no início, né? Falava muito no barro, barro, barro. E ela gravou. E depois, a gente falando de luz, ela disse, esse livro tem um nome, é Do Barro à Luz. E eu fiquei uma semana, do barro à luz. Aí, na semana seguinte, que a gente se encontrava semanalmente, né? Eu falei, é esse nome do livro. E assim, Do Barro à Luz. No comecinho da nossa conversa, você falou da questão de uma vergonha lá no início, do incômodo, né? Daquela coisa que fica lá dentro do que se viveu. Mas hoje, a gente trazendo para a realidade, a gente sabe que histórias que inspiram, contar histórias que começam lá numa situação muito difícil, de sofrimento, de dificuldades, e que elas findam em um final feliz, digamos assim, elas trazem o oposto da vergonha, né? Elas trazem uma sensação de libertação, de sucesso. E, para além disso, né, esse seu desejo lá atrás do serviço social, de fazer algo, aquela revolta que naquele momento do despejo nasceu a revolta, ela poderia ser uma inquietação, de repente. Né? E, de repente, hoje, o livro, ele materializa até uma forma, essa inspiração, ela pode se materializar hoje numa forma também de ajudar outras pessoas, porque a inspiração, o mostrar que é possível... É possível, eu sou real, eu sou de verdade. As pessoas que eu menciono nesse livro, elas existem. Então, e amanhã, na Bienal, eu estarei às 9 horas, no estande da Expressão Gráfica, que é o estande 117. E lá eu vou receber 48 alunos da minha escola, Escola Estadual do Amazonas, que é do ensino médio, do 3º e do 2º ano. Exatamente para dizer para eles que eu sou real, que o que eles passam eu sei, eu sinto, mas que eles não tenham vergonha, que eles não calem,
como eu me calei durante tantos anos, que precisou um filho estartar isso em mim. E eu me apropriar dessa história e não ter mais vergonha dela, muito pelo contrário. Eu tenho orgulho da minha história. Se eu A Carla me fez essa pergunta no final do livro. Se a senhora pudesse encontrar aquela menina que morou naquela casa, que cuidou dos irmãos, que teve a primeira crise de ansiedade, foi para o hospital aos 14 anos, o que a senhora diria? Eu chorei copiosamente nesse momento. Porque eu tive tanto orgulho. Eu olhar para aquela Rosiane, criança, e dizer para ela assim, a sua inquietação porque eu era considerada uma menina atípica para o meio, porque eu era muito, muito para o meu meio. Eu sonhava muito para o meu meio. As pessoas diziam para mim que eu ia ficar louca, porque naquele tempo, olha só, existem vários meios de fazer o povo não crescer, continuar com a mentalidade medíocre. Vários. No meu tempo, eles diziam, se estudar muito, fica louco. Então, a minha avó morria de medo de eu ficar louca, a minha avó Natália. Porque eu estudava, eu trabalhava o dia todo cuidando da casa, mas na madrugada era estudando, para me tornar melhor da sala e ser aceita nos grupos. Então, foi assim que eu me tornei aceita. E aí, hoje tem outros jeitos de dizer, fique aí no seu canto, não saia da caverna, você não é capaz, se console com esmola. Nós somos capazes de muito mais. Muito mais. Tem dentro de nós talentos que Deus deu a cada um, escondidos, mas nós somos tolhidos nessa descoberta. É por isso que uma boa escola e uma boa família, ela desabrocha em você essa potencialidade, essa capacidade que nós temos. Não importa o lugar que eu moro. Sabe? Não importa o cabelo que eu tenha, a roupa que eu visto, eu tenho valor, eu tenho potencialidade. Então, hoje, eu diria para essa menina, valeu a pena toda madrugada estudando. Valeu a pena todo esforço feito. Valeu a pena minha mãe ter orgulho de mim, o meu pai se orgulhar. Meu pai, por muitos anos, me chamou de a minha doutora. Para ele, eu era doutora. Né? Então, assim, mas a doutora melhorou a condição de vida dele, porque eu o ajudei. Eu falo isso, antes eu escondia isso, porque imagina ficar falando que eu ajudo meus pais. Meus pais faleceram o ano passado. Meu pai faleceu em julho do ano passado e a minha mãe agora, em janeiro. E eu tenho orgulho de dizer que eu contribuí, sabe, de forma efetiva para que os meus pais tivessem um final de vida digno. Isso é felicidade, isso é sucesso, entende? E é isso que eu vou dizer para os alunos e para quem eu encontrar. Sabe, você é capaz de ser mais do que dizem que você é. Aliás, não entranhe, não deixe os outros imprimirem o que eles acham de você. Descubra quem você é, porque não é o que os outros dizem que você é. Os outros não têm essa outorga de dizer quem você é, sabe? Não tem. Imagina se eu não tivesse estudado. Imagina se eu não tivesse lido, se eu não tivesse desenvolvido o amor pela leitura. Eu não estaria com você hoje aqui. Eu não estaria na Bienal amanhã. Entende? Então, é isso. Eu queria finalizar fazendo uma última pergunta sobre futuro. Depois de toda essa trajetória, depois do barro à luz, quais são os próximos passos para essa vida tão cheia de emoções, tão cheia de superação? Qual é o futuro? Bom, eu já estou plantando o meu futuro.
Hoje eu sou avó de 6 netos. E para os meus netos eu estou plantando isso, de verdade, e com intencionalidade. E para as outras pessoas eu estou com palestras. Quando me convidam, o ano passado eu fiz várias palestras. A última que eu fiz foi para um público de sessentões que estavam se aposentando. E eu falei que a vida estava começando ali, porque, de verdade, hoje, com 60 anos quase, eu estou dando importância para o que importa. Hoje, as emoções que eu quero guardar em mim são as emoções que me elevam. Hoje, eu só quero dar importância o que de verdade tem importância, relevância, porque eu estou com 60 anos. Então, olha, eu saltei de paraquedas o ano passado, eu aprendi a nadar com 55 anos e nadei no mar aos 57. Lancei o livro com 58, pulei de paraquedas aos 59. Então, a vida, para mim, começou aos 50. Eu vou fazer a minha primeira grande viagem para a Europa, para aprender sobre luz, na maior feira de iluminação do mundo, em Milão. Eu estarei lá, se Deus quiser, agora, na próxima semana. O que é o futuro? O futuro é contribuir. Porque a gente viver e contribuir. Porque, assim, existe uma palavra bíblica, porque eu aprendi a ler, inclusive, por causa da Bíblia, porque a minha mãe lia a Bíblia todos os dias. E ela fazia a gente decorar versículos. Eu sei versículos de cor, mas eu aprendi muito a ler na Bíblia. E o gosto pela leitura veio de querer ler a Bíblia. Então, tem uma palavra que fala assim: dê de graça o que de graça você recebeu. Então, eu não posso reter isso comigo. Eu não posso, porque o Senhor me deu grandes oportunidades e Ele pode dar, porque nós somos filhos. Ele dá a cada um. Agora, como você recebe, como você coloca em prática esses talentos, não é com Ele, é conosco. Que maravilha. Então, o meu futuro é esse. Contribuir, crescer e contribuir. Excelente. E como a gente pode ter acesso ao livro? Onde encontrar? Tá. O livro se encontra nas livrarias Leitura do Rio Mar e do Iguatemi. E agora nós estamos colocando ele na Amazon, online. Maravilha. Tá? Eu acho que no próximo mês já está ok isso. Eu também, nas minhas redes sociais, é Rosiane C. Duarte. Você pode pedir por lá e a gente envia para qualquer endereço. Tá? O que mais? Para divulgar esse livro, eu tenho andado, eu tenho trabalhado muito. E tem sido bem aceito, as pessoas têm me dado um bom feedback. E, assim, se eu conseguir acessar uma pessoa, um jovem, a acreditar em si mesmo e a olhar para mim e dizer assim: se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Se eu conseguir isso, uma pessoa, já valeu a pena a jornada. Que maravilha. Eu queria agradecer imensamente. Foi uma bela conversa, inspiradora de fato. Queria deixar as portas do Entre Assuntos e do Opinião abertas. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Muito sucesso. Muito obrigada por esse depoimento maravilhoso. E eu queria agradecer realmente, de fato, imensamente a sua participação. Muito obrigada. E eu convido você amanhã, 9h30, na Bienal, no Centro de Convenções, e no domingo, às 11h30, na Praça de Lançamento, eu estarei lá. Obrigada mais uma vez. Obrigada, querida. A gente fica por aqui e até a próxima.